Olá pessoal, vamos começar a responder algumas perguntinhas que a gente recebeu. E uma das perguntas que eu recebi foi em relação ao pós-operatório de cirurgia bariátrica. Se era comum o paciente ter mudança do paladar, ter um hábito mais comum, por exemplo, de querer comer doce depois da cirurgia. A verdade é que ocorre uma mudança sim no paladar do paciente depois da cirurgia bariátrica. E a gente observa o quê? Alguns estudos mostram pra gente que o paciente que tem obesidade, ele tem uma alteração na percepção do paladar. Então, ele não percebe todos os sabores. Foi feito um estudo inicialmente com ratos. E o que eles fizeram? Engordaram esses ratinhos por 8 semanas e aí começaram a observar se houve alguma alteração na sensibilidade do paladar. Então, eles observaram que teve uma perda de até 25% do paladar para esses ratos que acabaram ganhando peso. A mesma coisa foi feito com crianças. Eles observaram em relação que o paladar de crianças com obesidade era diferente do paladar daquela criança que não tinha obesidade. Então a percepção dos sabores, eles acabavam percebendo menos o sal, menos o amargo, menos o umami, que é aquele sabor que se destaca do alimento, que vai lhe dar um prazer maior. Então as crianças que tinham obesidade, elas tinham uma sensibilidade menor a esses sabores. E isso, a gente imagina que isso seja em decorrência da diminuição das papilas gustativas por conta do processo inflamatório que a obesidade causa. Então, teria essa alteração em relação ao paladar da pessoa com obesidade e da pessoa que não tem a obesidade. Quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica e perde peso, a tendência é que volte a sensibilidade. Então ela começa a ter mais prazer com determinados tipos de alimento e fica também com aversão a alguns outros alimentos. A gente não consegue definir bem o tipo de alimento que o paciente vai tolerar melhor ou não. Em relação ao doce especificamente, a gente percebe que alguns pacientes têm uma ansiedade maior, às vezes um nível de estresse maior, eles acabam tendo uma aversão maior ao salgado e ao amargo e tendo uma preferência por doces. Então pode ser uma justificativa por essa preferência por alimentos mais ricos em açúcar do que em detrimento de outros alimentos. O paciente bariátrico, dependendo da técnica cirúrgica que ele fez, alguns alimentos rico em carboidrato, rico em açúcar, às vezes nem cai bem. Por exemplo, quando ele faz a técnica do bypass gástrico, quando ele come alimentos ricos em açúcar, em carboidrato, ele pode ter uma síndrome de dumping. Acelera o coração, dá uma suadeira, um mal-estar bem desconfortável. Então, dependendo da técnica que o paciente fez, se ele fez um bypass, se ele fez um sleeve, ele pode sentir mais ou menos desses sintomas, então ter uma preferência maior ou menor para alimentos ricos em açúcar.